aparecer o meu compartilhamento, Tarsila? Sim, está aparecendo aqui. Ah, então ok. Tá? Então, assim, vamos dar início, ainda tem algumas pessoas entrando, mas já temos 36 links, a gente sabe, viu, Camila, que 36 links representam sempre mais de 36 pessoas dentro da sala, porque às vezes, como na sala aí da UPA Junção, né, William, várias pessoas sentam e acompanham, então estamos aí com uma representatividade boa. Eu quero dar boas-vindas a todos e a todas. Meu nome é Tarsila Cruz, eu sou coordenadora desse projeto do IB Escola. Um momentinho só. E hoje, com muita alegria, nós abrimos o ano de 2022, as capacitações remotas no ano de 2022, com mais uma colaboração, né, entre o IB Escola e a UPA Junção. Ano passado, nós encerramos o ano com um seminário promovido também em parceria com a UPA Junção, e esse ano nós começamos com um seminário que é uma parceria também com a UPA Junção e com a Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde de Rio Grande. Né? Então, assim, eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas. A palestra está sendo gravada e após esse evento, o seminário, o curso, ele continua disponível para quem se inscreveu pela plataforma. E a partir de então, os colaboradores do IB Saúde, a gente conseguiu fazer isso, viu, William, enfim, funcionar. Os colaboradores do IB Saúde, mesmo os que não puderam participar hoje, ou não puderam se inscrever a tempo de participar hoje, continuam tendo acesso aos conteúdos que ficam disponibilizados na plataforma do IB Escola. Então, nós estamos avançando, nós vamos evoluindo, né, com novas funções na plataforma, para incentivar e manter, né, sempre viva aí a ideia da educação permanente, da capacitação. Então, estou dando aqui as boas-vindas a todos e eu acho que eu ainda estava compartilhando a minha tela aqui, agora sim. E eu quero passar a palavra para o William, né, para ele fazer também a sua saudação, né, antes de passar a palavra para a Camila. William, a palavra está contigo. Tá bem. Boa tarde, Tarsila. Boa tarde, doutora Camila. Boa tarde a todos os presentes aqui. Com satisfação, mais uma vez, a UPA Junção, essa parceria com o IB Escola, né, onde o ano de 2021 foi sucesso e 2022 entramos com o pé direito novamente, né? Então, e fora a parceria que a gente tem com a Secretaria de Saúde, que a doutora Camila não só esse treinamento que ela vai passar para nós, ela passa treinamento diário para nós aqui, né? Faz parte da nossa equipe como fiscal do contrato, como parceira, como médica, então está sempre com nós, nos apoiando. E quando foi feito esse convite para ela, na hora ela já aceitou, e tem futuros também, já treinou, então é assim, então essa gestão compartilhada é que faz esse sucesso, né? Então, mais uma vez eu agradeço já de primeira mão, é um assunto importante para todos da área da técnica, né? Mas que vai abranger várias pessoas aqui da cidade também que foram convidadas, que é da rede também básica de saúde, prefeitura, foi disponível para todas as pessoas terem acesso. Começamos o ano bem, começamos anos com uma palestra aqui, uma pessoa capacitada, uma pessoa qualificada aqui em Rio Grande, que é a doutora Camila, acostumada com o hospital com UPA, então é um sucesso esse evento. Obrigado, Tarsila, obrigado a todos, que aproveitem essa palestra, aproveitem esse evento, que é o primeiro do ano de 2022, que vai ser um por mês agora aqui. Um abraço, um bom trabalho a todos aí, uma boa palestra. Muito bom, William, obrigada. Lembrando, né, que não somente em Rio Grande, mas o IB Saúde, ele divulgou para todos os seus colaboradores, nós temos colaboradores de vários municípios aqui do Rio Grande do Sul. Lembrando que enquanto a doutora Camila estiver falando, o chat fica aberto, né, a gente vai dar informações e vai passar... também quem quiser registrar perguntas pelo chat também já pode ir fazendo, quem quiser fazer comentários e agitar um pouco o chat, vai ser muito bacana. A Marília já deu boa tarde, a Jussiane também já deu boa tarde. Lembrando
né, que todos são convidados não somente a participar pelo chat, mas também a dizer de que cidade estão falando, de que município, de que serviço estão falando. Então, assim, sem mais delongas, né, depois a gente segue conversando com a doutora Camila, mas vamos começar, então, o curso de atendimento ao trauma abdominal, desenvolvimento de habilidades e capacidades para reconhecer sinais de gravidade na vítima de trauma abdominal. Quem está palestrando para nós é a Camila Schmalfuß-Scheidhauer. Ó, até que saiu direitinho, Tarsila. Ensaiei a semana inteira. Ensaiei a semana inteira. Né? A Jussiane da UPA Junção, do turno da noite, está participando aqui conosco. Deu um alô aqui pelo chat. E a Camila é médica da Prefeitura Municipal de Rio Grande, é formada pela Universidade Católica de Pelotas, cirurgiã geral pela Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande, preceptora de cirurgia geral no Hospital Universitário da FURG e médica auditora da Unimed do Litoral Sul. Então, eu vou desde já então passar a palavra para a Camila, para a doutora Camila. Estás com a palavra e qualquer coisa, estamos aqui para apoiar no que for necessário. Camila, contigo. Obrigada, Tarsila. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer enorme falar de uma coisa que eu gosto bastante. Obrigada a Karen e ao William, que te convidaram, que a gente está toda hora ali tomando cafés e trocando ideias e tentando fazer melhorias. Sempre muito obrigada pela receptividade da equipe da IB. Sempre me coloco à disposição também de colaborar. Depois, no final do bate-papo, que eu vou apresentar umas lâminas para vocês, no final eu vou colocar meu e-mail, telefone. Podem me mandar dúvidas, podem mandar WhatsApp, se eu puder ajudar, quem estiver no plantão e eu estiver respondendo no horário, me coloco disponível. Se der alguma falha nos meus slides, Tarsila, tu me interrompe, tá? Tá ok, estou acompanhando aqui. Então, o que a gente visa aqui é um gráfico que mostra a mortalidade do trauma, né? 50% das vítimas morrem nos primeiros minutos, né? 30% nas primeiras horas e 20% tardiamente. Aqueles que morrem nos primeiros minutos são vítimas fatais, que a tendência, mesmo com atendimento adequado, que a gente não consiga resgatar. Isso de traumas graves, né, que a gente considera. Então, o objetivo do APH, do atendimento pré-hospitalar, é tentar trabalhar naqueles 30% ali que vão ter um desfecho que a gente vai conseguir fazer um impacto melhor. Né? Nas primeiras horas, a gente tem que agir ativamente, seja quem está no SAMU, quem está no SMU, seja quem está na UPA, que hoje a UPA virou nossa grande referência de tudo também na cidade, né? Então, a identificação rápida daquela vítima, né? Iniciar um tratamento adequado e tentar reduzir a morbimortalidade. Camila, oi. Eu acho que tu estás compartilhando a tela inteira, mas tu estás já passando, né? Acompanhando pela apresentação. Para aí, vamos tentar de novo. Vou interromper, tá? Tá. Vou tudo agora, para aí. Porque tu podes compartilhar, tu podes compartilhar a tela que tu está. Agora sim, ó, identificação rápida, tratamento assim imediato. Tá legal? Agora a gente está vendo aquela dos 30%, da redução da morbimortalidade e etc. Tá, eu vou passar separadinho e ver se tu acha que fica legal, tá? Tá. Assim vai? Foi. Tá. Agora está na acidose, hipotermia e hipotensão, isso, perfeito. né? Ok. Então, aqui, o que a gente considera a tríade mortal do trauma, né? É as 3 coisas associadas em pacientes graves com trauma, é isso que a gente corre atrás. Evitar a acidose, a hipotensão e a hipotermia. Lembrando que cada mecanismo desse faz feedback positivo. Um incentiva o outro a fazer evento em cascata. Então, se eu estou com um paciente hipotenso, esse paciente tende a ficar hipotérmico, acidótico, piora a hipotensão e que, por sinal, segue piorando a hipotermia. Então, é através disso que a gente tenta quebrar essa tríade para ter um atendimento qualificado. Aqui, lembrando que as vítimas de trauma, em geral, são o quê? São homens, aqui eu botei, né, os homens pré-históricos, mas lembrar que mulher também sofre trauma, mas a maioria é comum mais em homens, em torno de 21 a 30 anos, é a idade mais comum. Lembrar que trauma é uma coisa muito ampla, pode ser um trauma fechado, uma criança cair no skate, uma queda de bicicleta, pode ser uma colisão carro-carro, carro-moto,
Lembrar dos ferimentos, né, dos traumas abertos, que a gente considera os ferimentos por arma de fogo, e os traumas por ferimento de arma branca também. Então, relembrando um pouquinho da anatomia, o que são os limites, né? O que é a anatomia do abdômen, diferente da imagem ali que mostra a costela contra filé e cervejinhas, né? Os limites da parede anterior do abdômen, os ossos da bacia, coluna vertebral e os músculos do abdômen e flancos, né? O que tem dentro da cavidade abdominal? Né? Tem baço, fígado, vesícula, estômago, intestino grosso, intestino delgado, a bexiga, rins. Aí também tem os órgãos retroperitoneais, que a gente vai lembrar do rim, ureter, grandes vasos, como cava, aorta, grande parte do duodeno, colo ascendente. Então, relembrando um pouquinho do que a gente vai encontrar em cada coisa. Aqui, tentando dividir o abdômen por quadrantes, a gente vai ver o que tem, e de acordo com o que vocês verificarem no exame físico e na anamnese de vocês, o que tem em cada quadrante do abdômen, né? Basicamente, no quadrante superior direito, a gente tem fígado e vesícula biliar, no quadrante superior esquerdo, baço e estômago, nos quadrantes inferiores, mais alças intestinais. Lembrar que os mecanismos de trauma vão predizer a diferença do que pode ser acometido, né? Traumas fechados de grande impacto tendem a fazer mais lesões de órgãos sólidos. O que são os órgãos sólidos? Baço, fígado, e são órgãos que tendem a sangrar. Já órgãos ocos, né, como por exemplo o estômago, a bexiga, eles tendem a derramar o seu conteúdo na cavidade abdominal. E são mais comumente acometidos em ferimentos por arma branca ou ferimentos por arma de fogo. Então, lembrar do mecanismo, né? Sempre uma das coisas, eu já trabalhei no SAMU, tenho um prazer enorme. Vejo que tem colegas do SAMU que estão assistindo aí, a Ju, o Cisnei, e sempre para todo atendimento, às vezes o pessoal tem a ideia de que a cinemática do trauma é importante somente para quem está no APH, né? E é super importante analisar a cinemática do trauma também, quem não está no APH, quem está dentro da UPA, dentro do hospital, dentro da unidade básica de saúde. E principalmente correlacionar a conversa com essa equipe que está atendendo lá, com a equipe que está atendendo dentro da UPA ou do hospital. Se a Ju e o Cisnei estão atendendo um acidentado e viram que, poxa, aquele carro tem uma deformidade importante, tem uma vítima em óbito dentro do veículo, isso prediz sinais de gravidade. Então, eles vão passar para a equipe que vai dar o atendimento hospitalar ou atendimento na UPA, né? E vão, olha, aconteceu tudo isso, são sinais de gravidade, olha, foi uma vítima ejetada do veículo, não estava com cinto de segurança, e isso o pessoal também não só do pré-hospitalar, que já é acostumado a chegar e olhar a cena, ver se tem perigo, não tem, sem risco de explosão, mas que passe também para a equipe que está atendendo, que vai dar o segmento, para aquela equipe também conseguir seguir manejando naquela linha de pensamento, né? Se eu atendi um paciente e o acompanhante estava em óbito, isso quer dizer o quê? Que é um trauma de grande impacto, que eu vou ter que me dedicar mais para aquela vítima ali, porque significou que foi uma coisa muito, um impacto grande que resultou até em óbito. Então, que haja uma conversa entre as equipes. Não raro, às vezes a gente atendia no SAMU e levava para o hospital, e o pessoal nem recebia a gente, ou não dava bola, não escutava as informações. E isso prediz muito no tratamento daquele paciente depois, né? Então, observar. Quando a gente vai suspeitar de lesões abdominais e pélvicas, e lembrar que várias vezes o abdômen vai estar vindo junto com o pelve, não vai estar isolado, né? Vai ser só o abdômen. Vai ter duas lesões, às vezes simultâneas, ou às vezes três, né? Então, avaliar nos traumas fechados o tipo de velocidade, qual foi o ponto de impacto, né? Em qual parte do corpo aquela colisão foi? Foi colisão no volante, foi capotamento, foi o que foi? Fazer uma análise da cinemática, que eu sempre bato na tecla, né? Avaliar os ferimentos penetrantes, né? Se foi uma faca, se foi uma adaga, se foi um facão, o que foi? Se foi um calibre 38, o que foi? Que tipo de arma foi aquilo ali? Então, é importante para predizer o que a gente vai encontrar. Vítimas de explosão, se teve ejeção do veículo, qual foi a posição que foi encontrada na cena. Então, isso também é importante para a equipe que vai atender e para a equipe que vai dar o segmento depois também. Então, aqui, no trauma fechado, lembrar aquilo que a gente já tinha falado mais no início, o que vai ter mais lesões no trauma fechado?
lesões de baço, que é um órgão sólido que sangra, fígado, lesões de delgado, que às vezes fazem alguns hematomas, mas dificilmente perfura, né? E também lesões de pelve, que aqui a gente está mostrando um raio-x de um paciente com trauma de pelve grave, né? Que a gente considera uma pelve instável, que é a indicação de fixar, de tentar conter. Então, lembrar que isso aqui prediz traumas de grande impacto, então prediz uma gravidade desse doente bem maior. Os ferimentos penetrantes, então, o que a gente vai tentar lembrar? Que todos os órgãos estão em risco, né? A gente vai ter que analisar qual foi o tipo de arma e qual o tipo de ferimento que fez, né? A arma branca geralmente é uma lesão de baixa energia, né? Que é desferida por uma outra pessoa, mas que a gente também tem que avaliar que às vezes fazem ferimentos bem graves, né? Eu já peguei um paciente que levou uma facada e pegou a cava, a sorte que ele estava bem próximo ao hospital e a gente conseguiu intervir nele e sobreviveu. Mas lembrar que são lesões de baixo impacto, mas que também podem fazer estragos bem grandes, né? As armas de fogo, fazer uma análise da balística, às vezes é complicado no pré-hospitalar ou pré-equipe inicialmente, até porque eu não sei vocês, mas eu não tive formação na faculdade. A gente tinha uma aula muito pincelada de medicina legal, então, para avaliar, mas tentar até dar uma estudada a título de curiosidade para qualificar o atendimento, né? Quais são os tipos de lesões, a gente tentar, porque isso faz muita diferença, né? Pensando que os projéteis de arma de fogo, existe diferença de cavitação, existe diferença conforme o projétil, autoexpansível ou não. Então, que isso também impacta em lesões cavitárias de forma diferente, né? E a gente não é costumeiramente a aprender. Eu fui aprender depois que eu fui fazer plantão Vida Louca na Santa Casa, né? Mas antes disso, a gente não tinha conhecimento, né? Então, lembrar também dos ferimentos por armas de caça, que às vezes em zona rural também acaba sendo um pouco mais comum. E aquilo ali, lembrar da onda de pressão, lembrar daquelas funções dos projéteis que tem diferença de tanto no calibre quanto do tipo de lesão que fazem intracavitária. As explosões também, seguir todos os traumas, a gente sempre vai seguir o ABCDE, né? E às vezes pode ter uma combinação de mecanismos, né? Por exemplo, a explosão tem um trauma fechado, com também ter fragmentos penetrantes e também ter onda de pressão. Graças a Deus é uma coisa mais rara, a gente não tem muito frequente, assim. Eu atendi uma vítima que chegou, que foi bem intenso, assim, foi uma explosão numa fábrica aqui de Rio Grande que tinha, a vítima chegou deambulando dentro do hospital, tinha uma queimadura de via aérea bem importante, que acabou evoluindo para uma tracostomia, que foi impossível de entubar. Então, lembrar que às vezes pacientes podem ter mais de um mecanismo associado, e que isso quer dizer maior gravidade ainda. Então, sempre fazer uma análise, tentar o mais completa possível, tá? Então, aqui, como saber se esse doente que foi vítima de trauma, que chegou lá na UPA Junção, né, ele tem uma lesão abdominal ou pélvica, né? O que a gente vai fazer? Lembrar daquelas coisas bem no início que a gente estudou na semiologia, né? A anamnese às vezes é meio prejudicada, porque às vezes a pessoa chega desacordada, às vezes chega pelo SAMU, chega por um outro serviço de resgate, pedágio, alguma coisa, e a gente também não tem tantas informações, não tem acompanhante, né? Mas então tentar fazer um exame físico o mais detalhado possível. E exame físico a gente lembra daquelas coisas tão demoradinhas, né? Ausculta, percussão, que na época que a gente aprendeu a semiologia, parecia uma coisa tão demorada, mas o exame físico do trauma, ele é muito rápido. Se a gente não for rápido e não tentar fazer um diagnóstico rápido, a gente perde o doente pouco tempo na nossa frente. Mas lembrar de inspecionar, né? De auscultar, de percutir, palpar, fazer todos aqueles passos da semiologia. Uma coisa que alguns colegas, às vezes, algumas equipes esquecem de avaliar a pelve também, períneo. Depois eu vou mostrar para vocês uma equimose de períneo, que a gente desconfia de trauma de pelve, que é um fator de gravidade também, né? E o que a gente tem de método diagnóstico que a gente pode, de fácil acesso, assim? Raio-x de bacia, que para vítima de trauma é importante, né? Ainda mais se tu tem um exame físico que tu não consegue ser tão preciso e tu precisa de um exame de imagem. O FAST, que eu não sei nas outras redes da IB, mas eu acho que o FAST, a nível de UPA, não acredito que tenha muito, né? Que é
que é um ultrassom focado para trauma. A gente avalia, vê se tem líquido na cavidade, a gente faz 4 pontos iniciais e tenta fazer um diagnóstico, ver se tem, basicamente, se tem algum trauma com extravasamento de líquido para a cavidade, mas que é operador dependente, que depende de ter um plantão ou algum plantonista da emergência que saiba fazer. E o lavado peritoneal diagnóstico, né? Que é super importante. O que a gente usa o lavado peritoneal? A gente faz um mini cortes, né, no abdômen inferior, coloca soro para dentro e avalia o que vai retornar. Nem sempre, para quem às vezes não é cirurgião, quem não é emergencista, assim, que tenha muita corrida, às vezes se vê com dificuldade para fazer. Mas é um exame super importante para pacientes que estão instáveis, tá, pessoal? Aquele paciente que não tem nem condições de ir para tomografia, ou se eu não tenho uma tomografia no serviço que eu tô, é super importante. Mas depende de capacitação também. Muitos não se sentem capacitados e seguros de fazer. Mas é super importante e tem uma sensibilidade bem alta para traumas com extravasamento de líquido na cavidade. Tarsila, se eu estiver falando muito rápido, tu me avisa, tá? Então, assim, fatores que comprometem o nosso exame, que a gente vai ter dificuldades naquelas informações que o paciente vai nos passar. Pacientes que chegam etilizados ou em uso de drogas, que não é incomum no nosso meio, bastantes pacientes, infelizmente, chegam assim. Pacientes que têm lesões concomitantes, lesão cerebral ou medular, né, que a gente não tem um padrão neurológico bom para fazer uma avaliação. Pacientes que têm mais de um trauma, né, trauma de costela, de coluna, pelve, então tem mais lesões associadas, né. Lembrar das armadilhas também, né, examinar a estabilidade da bacia de forma excessiva, né. O Cisnei tá lá no SAMU, examinou, levou o paciente, fez a manobra para ver a estabilidade, aí chega na junção, a Ju avalia a mesma coisa e também força a pelve ali. Depois leva para mim no hospital e eu avalio também. Então, quando uma pessoa avaliar, que não fique realizando a manobra múltiplas vezes com o intuito de não piorar o que já pode estar instável, né? Então, onde um profissional avaliou, já passe para o outro e não fique repetindo várias vezes, né? Lesões que não são percebidas, lesões que podem ser uma evolução mais lenta e que às vezes passam despercebidas por o colega pelo profissional, né? Desculpa, pela vítima estar etilizada e às vezes a gente não acredita, a sensibilidade para a dor daquela pessoa um pouco maior e por vezes acaba liberando uma vítima que poderia ter uma morte evitável. Então aqui é uma imagem que mostra basicamente uma equimose, né, bem importante no períneo. Lembrar disso aqui que muitas vezes o pessoal não avalia períneo de paciente, né? Às vezes quem acaba avaliando o períneo é o enfermeiro quando vai sondar. Mas lembrar que é importante avaliar isso aqui, prediz trauma pélvico, tá? E um trauma pélvico bem importante, assim, de uma gravidade bem severa. Então, sempre avaliar e sempre que a gente suspeitar um trauma pélvico, ter uma pelve instável, a gente não vai sair sondando o paciente. Se vocês verem isso aqui, o ideal não é sondar, o ideal é se fazer, né, uma uretrocisto para avaliar a uretra, para ver se a gente não vai piorar. Muitas vezes, em pacientes com esse quadro aqui, a gente acaba fazendo uma cistostomia, né, e não sondando, pelo risco dessa sonda aqui não ir para a uretra, não ter um efeito e fazer uma lesão maior, né. Mas lembrar que se vocês examinarem um períneo e verem uma equimose assim, estarem atentos para trauma pélvico também. Aqui fala a diferença entre trauma de uretra posterior e uretra anterior, né? Lembrar que a posterior, ela ocorre em doentes com lesões de fratura pélvica, é isso que eu falei para vocês, né? Então, as medidas auxiliares, mas que a gente também tem que ficar de olho aberto, né? A função da sondagem gástrica, que várias vezes o paciente distende abdômen, vai um colega lá e passa uma sonda nasogástrica para aliviar, o paciente está vomitando. Lembrar também de ficar de olho. Eu avaliei bem esse paciente, não tem fratura de base de crânio, que não vai correr o risco de passar a sonda aí para dentro do cérebro, que já avisa pacientes assim, né? Então, lembrar disso. Na hora que tu for sondar, às vezes tu pode induzir a mais vômito, se esse paciente tiver com Glasgow rebaixado, também pode aspirar.
Então, sempre ficar de olho na indicação, assim. Sempre ficar bem atento, que não é só simplesmente sair sondando todo mundo. É fazer um exame bem criterioso, ver se eu posso e se eu tenho indicação de sondar mesmo. Aqui, lembrar da função, assim, era mais para lembrar vocês aí de outras coisas um pouquinho. Além da gente fazer o ABCD do trauma, que já virou uma coisa mnemônica que todo mundo sabe, lembrar de uma história ampla, né? Avaliar alergias, avaliar medicações, história médica pregressa, né? Se o paciente está em NPO, e relato do ocorrido. Isso aqui nem sempre a gente consegue, né? Mas pensando que é um paciente que está conversando, é importante eu passar aquelas informações. Olha, ele informa que está de jejum há 2 horas, ele é alérgico à dipirona, ele isso, aquilo. Então, quanto maior informação a gente conseguir, mais se beneficia. Mas também está atento que nem sempre o paciente chega conversando assim. Mas, se possível, tentar fazer uma avaliação também, além do ABCDE, uma história ampla. Aí depois gravar a mnemônica ali para vocês. Então, aqui, sugere peritonite, né? Aquele paciente que chegou com uma dor muito importante à palpação, né? Que tem uma defesa involuntária, que tá com dor à percussão, que tem ruído diminuído, ficar atento. Pode ser que não seja cirúrgico, pode, mas lembrar de ficar atento e de lembrar desses sinais, assim. Aqui eu fiz um quadro comparativo para vocês, comparando os 3 métodos de exame complementar que a gente tem, né? Que é o lavado peritoneal diagnóstico, né? Que é acaba sendo mais um exame meio físico, assim, né? Mas a gente às vezes manda análise para o laboratório do que veio de líquido, então ele entra como exame também. O FAST e a tomografia. Se a gente for pensar em exame padrão ouro, de melhor diagnóstico, a gente vai pensar em tomografia. Que acaba sendo mais específico, ver o tipo de lesão, né? Mas lembrar que, assim, nem todos os serviços possuem tomografia. Às vezes, aquele paciente está tão grave que a gente não tem condições de levar para tomografia. Então, lembrar que cada um tem a sua peculiaridade, a sua qualidade, né? E sua desvantagem e vantagem. Mas lembrar assim, o lavado peritoneal, fazer em paciente instável, se for fazer. O FAST também é indicação de paciente instável. Sala de emergência, o paciente está muito ruim, não tem condições de ir para tomo. O paciente que está relativamente mais estável, ele tem indicação de fazer tomografia. Isso pensando em traumas abdominais fechados, tá, pessoal? Porque sempre que a gente for pensar em ferimento por arma branca e ferimento por arma de fogo, a gente pensa em cirurgia, né? Trauma fechado, existem classificações que depois em um momento posterior a gente pode conversar melhor, que aí é baseado em classificação tomográfica, a gente avalia se a gente vai operar ou não. Hoje a gente faz trauma conservador de rim, trauma conservador de fígado, né? Não se opta por nem abordar a cavidade, de acordo com a classificação tomográfica. Claro, isso em condições ideais, né? Se eu estou num serviço que tem a tomografia 24 horas, se eu estou num serviço que tem um cirurgião 24 horas, eu não vou conseguir fazer tratamento conservador de trauma abdominal fechado dentro da UPA, né? Porque eu não tenho o que eu vou precisar se esse paciente estabilizar. Então, mas num outro momento a gente até pode trocar uma ideia. Lembrar disso para trauma abdominal fechado, tá? Trauma aberto é cirúrgico. Aqui, essa imagem aqui, isso aqui foi um paciente nosso da Santa Casa. Lembrar dos pacientes que os pacientes chegam assim no serviço às vezes. O que era o objetivo dessa imagem? De vocês lembrar, se vocês verem objetos impactados no abdômen por trauma penetrante, não remover esses objetos. Vocês vão deslocar, remover esse paciente para um lugar mais capacitado, com um cirurgião, com exames de imagem, né? Isso aqui é cirúrgico de cara, né? Mas vocês não vão sair tirando essa faca, vão tentar imobilizar a faca para tentar fazer menos dano possível. Por quê? Essa faca pode estar comprimindo, né? Pode estar tamponando um grande vaso e a hora que vocês tirarem, vocês fazerem mais lesão ainda. Então, o que é o tratamento aqui? Aqui é bloco cirúrgico e tirar durante a cirurgia esse objeto. Lembrar dos ferimentos, né, com evisceração aqui. O que a gente faz também, lembrando do pré-hospitalar, unidade básica e unidade de pronto atendimento, né, que é a UPA. Esses ferimentos, eles devem ser cobertos com gaze ou compressa, né, bebidas em soro fisiológico e remover para o hospital. A gente não bota para dentro. Eu sei que vocês já não fazem isso, mas
Em algum lugar eu já vi fazerem, né? Não é incomum. Então, lembrar o que é mais atingido nos ferimentos por arma branca e nos ferimentos por arma de fogo. Balde. Oi. Posso continuar? Acho que só alguém abriu o áudio, né? Acho que abriu. Eu estou controlando aqui, qualquer coisa eu fecho o áudio se alguém Tá, não beleza. perceber que abriu, tá bom? Tá bem. Então, assim, os ferimentos por arma de fogo, os lugares mais comuns, né? Fígado, delgado, diafragma e cólon. Os ferimentos por arma branca, né? Intestino delgado, cólon, fígado, na verdade é muito parecido, assim, né? Acaba que fígado é mais comum ferimentos por arma de fogo do que ferimentos por arma branca. Isso também modifica até quem for o agressor, digamos assim, né? Pensa que se for uma mulher, que jeito essa mulher vai desferir uma facada diferente do homem. Isso modifica também de acordo com a altura, com, né, modifica o estilo, né? A mulher, o jeito que vai ser desferida, a maneira, da altura da pessoa, do agredido para o agressor, então modifica um pouco. Lembrar de alguns sinais que vocês podem encontrar no exame físico, né? Aqui a gente tem uma marca do cinto de segurança, então isso aqui prediz um impacto, que a pessoa foi contida pelo cinto, né? Tem uma equimose importante, e que muito provavelmente essa marca na pele do abdômen, né, tenha também alguma lesão intracavitária. E aqui lembrar que os traumas fechados, né? Baço, fígado, intestino delgado, mais comum. E tem os diretos e os indiretos, né? O direto é aquela pessoa que bate, digamos, no volante, por exemplo. Bateu o abdômen ali. E o indireto é o que aquele trauma direto repercutiu no indireto, né? De deslocamento ou de laceração de vísceras intraabdominais. Aqui uma outra coisa importante da gente lembrar, que nem sempre os doentes de trauma abdominal vão ter só abdômen, né? Então aqui pode ter um trauma na transição tóraco-abdominal. Por que o dedo, né? Porque sempre que alguém vê um esfaqueado, o pessoal adora botar o dedo para ver se entrou na cavidade. E que também é o certo. Mas quando a gente estiver tratando de transição tóraco-abdominal, a gente não bota o dedo. Né? A gente avalia, faz um exame físico detalhado, faz um raio-x, tomografia, mas a gente não sai botando o dedo para inspecionar tórax, né? Com o risco de poder piorar as lesões. Aquele raio-x que eu coloquei ali, aquilo ali é uma lesão de diafragma, que vocês podem ver que a cúpula diafragmática, né, à esquerda está bem mais elevada, e a gente tem órgãos abdominais ali, tem estômago, tem intestino dentro de onde seria a cavidade torácica. Às vezes também se faz lesão de diafragma, tanto em traumas abdominais fechados, às vezes aberto também, né? Então, lembrar de não botar o dedo, não sair botando o dedo em tórax, né? A gente só bota em abdômen. Isso é mal de cirurgião, que adora sair cavocando tudo, mas não colocar. E lembrar, se vocês verem uma imagem assim, né? Existem as hernias diafragmáticas que as pessoas, tipo, que não são traumáticas, que a pessoa já tem aquilo ali, mas atentar para uma imagem assim, né? Se vocês verem um raio-x, lembrar da hérnia diafragmática. Aqui, de novo, as funções, né, do exame físico. Se a gente encontrar aquele paciente chocado, né, sem ter uma outra causa, né, não tem nenhum sangramento visível, uma lesão traumatológica, uma lesão, né, em membros inferiores, ficar atento, porque pode ser um trauma abdominal, né, um choque que não tem outra explicação sem ser o abdômen. Na ectoscopia, a gente procurar lesões, examinar dorso, examinar períneo, fazer uma avaliação completa. Palpação, né? Vocês observaram que tem um timpanismo, né, da dilatação, devido à dilatação gástrica, ou uma acidez por hemoperitônio, né? Lembrar que o hemoperitônio, às vezes, ele não dá tanta dor logo em seguida do trauma, ele começa, às vezes, a dar um pouco a posteriori. Às vezes, o paciente chega sem tanta dor abdominal assim, mas tem um hemoperitônio que começa a dar irritação do peritônio, mas às vezes a longo prazo. Aquele abdômen rígido, né, dolorido a palpação. Lembrar de fazer um toque retal e vaginal, que muitas vezes não é feito, né? E avaliar períneo, que é aquela equimose que eu mostrei ali na outra lâmina. Então, aqui, né?
Sinais indicativos de lesão abdominal. Só para a gente já tá falando várias vezes as mesmas coisas, mas para irem gravando, né? A gente observou um paciente que tem fratura de costelas inferiores, ou seja, aquele trauma também pegou um pouco do abdômen. Vou ficar de olho, porque pode ter uma lesão concomitante com a lesão das costelas, né? Equimoses, hematomas, ferimentos na parede abdominal, aquela marca do cinto também. Aquela mesma energia que fez uma fratura de costela, pelve, coluna, ela também atinge o abdômen. Então, lembrar das lesões concomitantes, né? Atendimento ao trauma, sempre lembrar também lá do início, né? Desobstruir via aérea, suporte de oxigênio, que isso aqui é básico, né? Hidratação, hipotermia, imobilizações de membros, se vocês virem que tem alguma lesão, ou pelve. Cuidar as eviscerações, que é aquelas vísceras para fora, então tentar colocar com soro morno e compressas, e não mexer em objetos impactados tanto no abdômen quanto no tórax. A próxima imagem que eu vou passar também é uma imagem da Santa Casa, para lembrar que nem sempre os pacientes vêm isolados, né? Eu sou só um trauma de abdômen e deu, às vezes vem um combo, né? Que aqui é abdômen, é pelve, porque já está com uma imobilização de pelve, já veio trazida pelo SAMU com isso, e já veio com uma fratura também. Então, lembrar das lesões associadas, né? Que nem sempre o abdômen é só abdômen. Às vezes é pelve, é membros inferiores, é neurológico. Falando em colisões aqui, né? Os acidentes, a gente tem pego muitos pacientes muito graves, né? Então, lembrar do combo. O combo é mais de alguma coisa associada ao trauma abdominal, nunca ser o trauma abdominal puro, né? Então, tratamento, né? Que eu não daria falar de trauma abdominal sem dizer que era cirurgia, né? Mas nem tudo é cirurgia. Que aí aquilo que eu falei para vocês dos traumas fechados hoje, muita coisa a gente já trata conservador, né? Mas o que seria, então, um atendimento? Imobilizar, estabilizar, que às vezes a gente observa que alguns colegas ficam também um pouco receosos, porque o objetivo parece que é botar na ambulância e desovar o vivente no hospital, né? E que aquela estabilização a gente consegue diminuir muito a mortalidade com uma estabilização adequada no pré-hospitalar, né? Se o Cisnei só atender aquele paciente lá que ele pegou um acidente no cassino e levar para algum lugar, ele pode não ter um desfecho tão qualificado se ele estabilizar aquele paciente. O que é o estabilizar? Iniciar uma reposição volêmica, ofertar O2, né? Fazer uma analgesia, então isso pode modificar muito o desfecho final, né? Então, lembrar que não é só botar dentro da ambulância e levar como um saco de batata, né? Lembrar que a gente tem que já iniciar o tratamento, na verdade, e dar o segmento tanto na UPA, quanto na unidade básica, quanto no hospital. É um efeito em cadeia, né? Então, transportar, fazer um diagnóstico precoce. Enquanto a gente está fazendo o transporte, lembrar que o diagnóstico também começa ali. Começa em quem está atendendo, tanto na rua, quem tira do carro, faz a extricação da pessoa, e o diagnóstico começa ali. Então, pensando que atendi um paciente que bateu bem a região do fígado no volante, e está chocado, vou pensar num trauma hepático e já vou começar o tratamento, a reposição volêmica na cena, né? Então, isso seria o ideal. E a cirurgia, na maioria dos casos de trauma abdominal, vai acabar sendo o tratamento definitivo. Então, quando se opera, né? Trauma abdominal, a gente opera basicamente quando tem instabilidade. Se tem instabilidade, é um dos critérios que a gente pode fazer tomografia e avaliar o que tem. Bom, se tem um pneu peritônio, que é gás fora de alça, é indicação de cirurgia. Se tem uma lesão de diafragma, que é aquela imagem que eu mostrei lá das vísceras dentro do tórax, também é indicação de cirurgia. Se tem peritonite, dor a descompressão, também. Ou feste, lavado peritoneal ou tomo positivo. Lembrar sempre, instabilidade é cirúrgico, né? A gente pode tentar tratar trauma abdominal fechado de forma conservadora se não for instável. Instabilidade é sempre cirúrgico. Aqui os traumas penetrantes, que daí, né, muito raro alguém dar uma facada em alguém e não pegar nenhuma víscera. Vou ter certeza que não pegou nada, isso aqui quase sempre a gente leva para cirurgia. E tem algumas pessoas, geralmente... Desculpa! Não, capaz. Desculpa, pessoal. Geralmente, quanto mais bandido é, né, se a gente pode usar esse termo, mais chance, às vezes, de não pegar nada, né? A gente
abre várias pessoas que não têm uma lesão na cavidade, só foi ferimento de parede, mas é igual a indicação de abrir, é muito difícil a gente manter um trauma abdominal penetrante sem abrir, dar uma olhada ou ver o que é, né? Mas também, estando hemodinamicamente instáveis, com gás livre, peritonite, torro, feste ou lavado positivo, eviscerado, aplicação absoluta, né, de cirurgia. E aquilo ali que eu falei, ferimento por arma de fogo e cirurgia precoce, abrir o quanto antes, né, para a gente fazer uma análise direitinho. Eu vou contar uma história para vocês que a gente está quase chegando no fim. Eu trabalho com residentes na Santa Casa, na FURG, e eu atendi há uns 4 anos um paciente vítima de ferimento de arma de fogo, isso era uma sexta-feira, meio-dia, e para vocês observarem que cada um às vezes dá o foco no que acha importante, né? O residente disse assim, já chamei até o urologista. Eu disse, mas por que tu chamou o urologista? Tem um ferimento no pênis. E eu disse assim, tá, mas se fizesse uma uretocista, imaginei que tinha uma lesão de uretra, né? E eles fizeram uma tomografia. Eu disse, vamos olhar a tomografia. E além do paciente ter um ferimento na cavidade abdominal e além do ferimento no pênis, na tomografia, que o residente não tinha visto a imagem, mas quando eu cheguei a gente foi ver, ele tinha um ferimento alojado no coração, né? Isso aí a gente entrou entrou o cirurgião geral e entrou o cirurgião cardíaco. O paciente no final morreu, né? Obviamente, né? Um trauma muito grave. Mas lembrar que assim que pode ter tudo associado, que o ferimento nesse caso tinha o ferimento inicial era abdominal, mas era um abdominal com angulação para cima, né? Então pegou, transfixou o diafragma e pegou o coração também, além de ter pego o pênis também, né? Mas que o residente estava preocupado com o pênis do cara, que também era importante, né? E era mais ou menos isso, pessoal. Eu falo muito rápido, isso é mal de cirurgião, que eu queria colocar as minhas referências, né? E aqui eu queria colocar os 4 serviços que basicamente eu trabalho hoje, que é a prefeitura, que é a Santa Casa, o Hospital Universitário e a Unimed. Na Unimed eu faço um papel um pouco diferente, mais papelista, né? Mas de lembrar, assim, que além de tentar relembrar toda a função de trauma abdominal, que vocês lembrarem algumas pinceladas, porque isso aqui é coisa que a gente já aprendeu, é só um remember, digamos assim, é que sempre que eu termino as minhas apresentações eu tento colocar alguma mensagem, essa aqui para mim é a mais significativa, que eu tento carregar para minha vida, é que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, né? Mas quando vocês tocarem uma alma humana, sejam apenas outra alma humana. Vocês escolheram trabalhar no lugar que vocês trabalham, às vezes não é o melhor lugar, não é o que melhor remunera, não é o que vocês gostariam de estar, todo mundo adoraria estar trabalhando no Albert Einstein, mas não está. Em que, se vocês escolheram estar ali pela profissão, pela formação que fizeram, ou pela necessidade, que deem o melhor, que façam o melhor de vocês em qualquer atividade. Lembro que às vezes aquele doente não escolheu estar ali, né? Ninguém escolhe ser acidentado, assim. Alguns tentativa de suicídio, ok, mas o resto não escolhe. É um acidente, então tentem dar o melhor de vocês. Mesmo em pacientes que vocês julgam que são, ele matou fulano, matou Beltrano, não cabe a gente julgar, e que todo aquele doente ali também tem uma mãe, um pai, um familiar, um filho, né? Então sempre tentem dar o melhor de vocês em tudo. Eu vou colocar ali para vocês o meu telefone, meu WhatsApp, e-mail, e vocês podem me chamar, mesmo nos plantões. Talvez eu demore um pouco para responder, mas eu sempre procuro responder. E não sei se alguém tem uma dúvida, quer trocar alguma ideia ou o quê. Então, Camila, primeiramente, né, obrigada aí pelas tuas explanações. A Melissa está com a mão levantada desde o início da fala. Eu não sei se ela levantou sem querer. Melissa Silveira. Deixa eu ver aqui. Melissa Silveira. O telefone da Camila está no chat. E agora a gente tem um espaço, eu acho que para conversar, né? Eu sempre gosto de conversar, viu, Camila? Mostrando um pouco de quem é que está aqui. Então, assim, mesmo quem se sentir tímido de falar no microfone, o microfone está aberto para comentários, para perguntas, não é? Enfim, mas quem se sentir pode
à vontade, pode levantar a mão e fazer a pergunta pelo microfone ou pode escrever pelo chat. Né? O Léo mandou ali, o Léo, um colega do Nota 10 que trabalhei nesse estão aqui, olha aqui, ó. O Léo mandou ali da reposição volêmica, né? A gente discute várias Isso. coisas hoje diferentes do que se discutia antigamente, né, Léo? Tem uma capacitação que a gente fez ano passado, acho que a gente vai repetir, que fala até em hemoderivados e todos. Eu acho que é bem interessante de se falar novamente. Muita coisa mudou, né? Se fala até da restrição, de não estar ofertando de primeiro. Antigamente a gente atendia e saía botando um acesso calibroso e tacava ali volume na pessoa. Hoje já se fala até em hipotensão permissiva, algumas coisas assim. E na função de repor cristalóide ou não, né? O Ringer, lembrar que a gente não repõe Ringer em TCE, o ideal é sempre soro fisiológico, mas os protocolos mudaram bastante, mas acho que isso a gente vai trocar uma ideia num outro momento, assim, que eu acho que eu já tinha combinado com a Karen, que é o Miguel Júnior que fala desse tema, que eu acho que é bem importante também. Mas muita coisa mudou, né? A gente não sai tacando 2 litros em todo mundo, né? A Ju também trabalhou comigo no SAMU, na Santa Casa, poxa, bastante gente. Nós temos aqui o pessoal de Saldanha Marinho, né, que é um hospital que recentemente foi assumido pelo IP Saúde, né, que tá Esse hospital é aonde, Tarsila? em Saldanha Marinho, município de Saldanha Marinho. E é interessante porque o pessoal sempre está presente, desde que. Legal. Eu vou cumprimentar a Manuela, mas a gente percebe aí que desde a primeira capacitação, o IP Saúde assumiu o hospital num dia e 3 dias depois tinha uma capacitação e já tinha gente de Saldanha Mainha participando, então o pessoal super ativo, super engajado. Pessoal da UPA Junção, bastante gente, né? Mas aqui nós temos pessoas do pré-atendimento, do atendimento pré-hospitalar, né? SAMU, a gente tem bem, o IB também tem uma SAMU em São Francisco de Paula, né? Não sei se tem alguém de São Francisco de Paula aqui assistindo. E uma coisa que até o Léo colocou ali, né, que eu já tinha falado, mas que é bem importante, né? A falha na comunicação entre as equipes, né? Às vezes quem atende passa informação errada ou meia boca ou não passa, ou quem recebe também não está disponível. Isso a gente via muito, né, Léo? Assim, vai passar, o pessoal tá lá parado, não tá nem aí. Ou às vezes quem atende também não passa. Isso modifica totalmente o atendimento, né? E o que eu acho que frustra as equipes, né? Que eu tô vendo os guris do pré aí, às vezes tu faz um pré-hospitalar ralado, assim, né? Te mete em cada brete horrível, né? E aí tu chega no hospital e as pessoas, poxa, não dão a sequência do atendimento. Então, o sucesso do atendimento no trauma é isso, é todo mundo pegar junto e se engajar junto, né? Nesses aí que a gente consegue fazer a diferença. Né? Boa tarde, exatamente isso, Camila. Eu até coloquei ali, além disso que tu falou, que às vezes os colegas não prestam atenção, é colocar no boletim, principalmente a gente que leva do pré-hospitalar, deixar bem descrito o que viu, o que fez e o que achou da cena e descrever o que foi feito e a hipótese diagnóstica para poder dar seguimento, porque se o colega não ouve, alguém vai ler aquele boletim. E aí a gente ter uma sequência nesse atendimento e não perder tempo com a vítima. E uma coisa, né, Léo, que às vezes eu vejo assim que o pessoal acaba negligenciando a visão do enfermeiro ou do técnico, que são pessoas assim, extremamente importantes. Porque às vezes assim, o atendimento tem que ser em equipe. E para ser em equipe, se eu deixei passar uma coisa, pode ser que tu veja, pode ser que a Marília veja, a Betânia veja, e veja com um olhar diferente. Então, se alguém, mesmo que foi uma básica que atendeu, cabe ao colega do hospital também prestar atenção que aquele colega foi que estava lá na cena, que verificou, que viu. Então, prestar atenção e saber trabalhar em multidisciplinaridade, né? Que nem, infelizmente, não são todos que ainda trabalham assim e que negligenciam. Tipo, não vou nem escutar o que o cara falou. Como não? O cara muitas vezes sabe, né, tanto quanto tu, e é super importante para o atendimento, né? Exatamente, a equipe, verdade, a equipe são todos. Verdade, Ana. Mais alguém tem um comentário, uma dúvida?
esse dia a dia, né, Camila, quando a gente vê que estão conversando junto pessoas, colaboradores, profissionais de saúde, do pré-hospitalar, do hospitalar, da UPA, né, são experiências muito diferentes, né, e muito complementares, quando você está lá no lugar, na cena, né, onde aconteceu o acidente, o evento, né? O quanto isso. Eu não sou da área de atendimento, né? Eu estou aqui coordenando a escola, mas a gente percebe que toda a questão da saúde e essa frase que tu disseste que tu citaste do Jung, né? Ao final, quer dizer, tem uma pessoa ali, uma pessoa que está ali e ainda por cima está com sua, se está acordada, né? Se está consciente, ela está com seus medos, com as suas angústias enfim, e o acolhimento nessa hora, não somente a técnica é fundamental para salvar vidas e para preservar o máximo possível a saúde, né? A gente acompanhou muito essa questão na Covid agora, né? Quer dizer, os familiares que chegam, né? Tu tens que ter toda uma equipe preparada também para lidar com as angústias dos familiares, não só por informações, por atendimento, etc., né? Então, assim, eu achei muito boa a tua explanação e acho que os colegas aí que quiserem também fazer outros comentários, mas para nós é sempre para nós que estamos na escola, é sempre um aprendizado e sempre reforça essa necessidade de a gente estar trocando, da gente estar conversando, da gente estar resgatando. Me chama a atenção, Camila, isso aqui a gente já sabe, né? A gente foi dar um curso de boas práticas de manipulação de alimentos, né, para merendeiras, tinha lá, tinha pessoas também de escolas, merendeiras de escolas e de cozinha de hospital e por aí vai. E como, às vezes parece que a pessoa está se desculpando, né, dizendo, isso aí já sabe, né, mas no cotidiano a gente tem que estar sempre sendo relembrado, tem que estar sempre sendo chamado a atenção, porque no dia a dia a gente vai, as coisas vão passando, né? E entra na rotina, a gente está sempre tendo que ser relembrado, né? A SAMU de São Lourenço do Sul, Matheus Souza, de São Lourenço do Sul. Camila, faz toda a diferença no nosso dia a dia. Matheus de Souza, da SAMU. Ana Paula levantou a mão, Ana Paula. Sim, porque assim, Tarsila, na verdade, a gente está sempre aprendendo. Agora mesmo a Camila falou uma coisa, eu tenho 50 anos e falta pouquinho para mim me aposentar. E ela acabou de dizer uma coisa que é novidade para mim sobre o Ringer, né? No trauma. E me chamou muito a atenção. Então, é algo que eu acabei de aprender. A gente vai... Deixa eu só te atrapalhar um pouquinho, Ana. A gente tem uma capacitação que a gente organizou aqui em Rio Grande, que a gente vai ampliar para o IB esse ano, já tinha conversado com a Karen, que é a reposição volêmica no trauma, é uma capacitação bem legal, que eu acho que tu vai curtir também. Algumas coisas bem diferentes, assim, bem legal. Sim, eu gosto muito de participar, porque as coisas mudam todo momento. E a gente tem que estar sempre por dentro, né? Porque a saúde é isso, né? Ela muda sempre, tudo. Tu é de onde, Ana? Obrigada. Tu é de onde, Ana? Eu sou de Rio Grande, da UPA Junção, da IB Junção. Então tá jóia. Pessoal, eu deixei ali meu e-mail, meu WhatsApp, podem mandar mensagem, podem, o que precisar, se eu conseguir responder. Eu geralmente tento responder rápido. Mas me coloco à disposição e a gente vai ter outras capacitações em parceria com a IB. Como a gente, desculpa interromper, como a gente está falando para o estado inteiro, né? A gente já teve aí... 53 meu número. 53, o prefixo do telefone. O telefone era 51, porque eu sou de Camaquã, né? Vim para Rio Grande e depois fiquei aqui, mas agora é 53. Só para salientar, o prefixo é 53 98437 3955. Então tá, pessoal, um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite da equipe da IB.
A gente às vezes está lá incomodando o William, mas também está tentando ajudar em várias coisas e tomando os cafés do William. Muito obrigada pelo convite, me coloco à disposição para qualquer dúvida ou qualquer coisa diferente que achem, que julguem necessário. Que permaneçam com a gente esse ano, que a gente tem uma lista bem grande de capacitações em parceria para fazer. Eu acho que vai acrescentar bastante essa troca de informações. Ali, a Ju, o que tu indica em questão de imobilização tardia? Pois como na UPA recebemos pacientes trazidos por familiares, com horas de trauma e não sei se mudou alguma coisa em questão do tempo. Tem que avaliar, né, Ju? Dependendo daquele paciente, se tu fizer um. Não vai ser. Muita coisa em imobilização e protocolos de imobilização mudaram, né? De primeiro a gente chegava no SAMU, era quase uma ignorância, assim, segurava o pescoço, colar, bota a maca e leva para o hospital, né? Hoje a gente já fala em várias coisas, em restrição de movimento, que a Patrícia depois acho que vai trocar uma ideia, a Chevenguá vai falar com vocês também, mas a gente já não sai mobilizando todo mundo, né? Mas ainda os protocolos do SAMU do Estado ainda não estão bem claros, assim, até onde eu sei. Então, teoricamente, muitas vezes segue se mobilizando pessoas, às vezes, sem indicação. Isso também é uma pauta de uma outra aula. Mas não, a gente não sai mais mobilizando todo mundo que nem antes, né? Eu entendi o que tu quis perguntar. Assim, a pessoa chega lá e já tem horas de trauma e tu sai mobilizando lá na UPA, né? Eu não faço de rotina isso aí. Eu avalio o paciente, mas a gente vai discutir melhor essas funções da imobilização, até porque mudou muita coisa. Restrição de movimento de coluna, era uma coisa, isso que a gente fazia, saía botando colar em todo mundo, né? Muita coisa mudou nos protocolos, mas ainda não estão fixados pelo protocolo do SAMU do Estado ainda, até onde eu sei. Então, se ninguém mais tem dúvida ou comentário, né, a Jussiane agradece aqui. Em nome do IBES, a Ana Paula levantou a mão de novo. Ana Paula. Foi sem querer, desculpa, perdão. Assim, é porque fica do lado do microfone aqui. Então, às vezes, a pessoa vai fechar o microfone, abrir o microfone e acaba levantando a mão. Mas, Camila, então, assim, em nome do IB Saúde, especialmente em nome do IB Escola, né, a gente agradece muito a tua disponibilidade, essa parceria, que começa com uma parceria muito forte desde o início com a UPA Junção. A UPA Junção, ela vem sendo muito ativa nessas participações, tanto com colaboradores participando, transmitindo seus conhecimentos e compartilhando seus conhecimentos com o restante da rede, mas também como participantes em seminários promovidos por outros serviços, em parcerias com outros serviços. E essa rede que o IB está criando, para nós é muito bonito estar participando disso, né? Porque às vezes uma UPA já é um mundo, né? Não é que uma UPA seja pouco, mas muitas vezes essa troca com outras UPAs, com outros serviços de saúde, vem mostrando como enriquece, como faz com que as pessoas passem cada vez mais a entender que fazem parte de uma rede, que o SUS é uma grande rede, e que o que acontece, por exemplo, a gente fez um seminário de parto promovido pela UPA de São Leopoldo, porque São Leopoldo teve 3 partos em um ano, não é? Então, assim, bom, o que acontece lá também nos permite que a gente reflita e também avance aqui. E eu acho que essa proximidade, essa colaboração com com o município, ela também é fundamental, né? O município, ele cobra e ele tem que cobrar, não é? Mas todos estamos juntos construindo essa rede, que é a rede do SUS. Então, eu quero te agradecer muito, Camila, pela tua disponibilidade, né? A Leiva Steng pergunta se vão disponibilizar o material. Se você puder, Camila, passar para mim o material, e aí a gente disponibiliza no portal do aluno, porque o portal do aluno é uma plataforma que o aluno se inscreve e depois ele fica tendo acesso ao material. Então, se puderes passar pela Karen, e a Karen passar para mim, eu peço para o pessoal de informática que seria... Cobra horrores. Se eu atrasar meio minuto, ela me manda mensagem, então eu vou mandar para ela. Manda para ela manda para mim, eu peço para o pessoal da TI, porque aí tem que mexer no Moodle, e eu não sei ainda mexer muito bem no Moodle, mas a gente vai disponibilizando.
todos os que não se inscreveram, que não são colaboradores do IB Saúde, porque às vezes a pessoa entra direto pelo link e não se inscreveu. A gente pede, tem até hoje o fim do dia para se inscrever, porque depois as novas inscrições vão ser abertas só para os colaboradores do IB Saúde, e tanto a palestra, tanto o curso, quanto o certificado e o material, quando tem, eles ficam disponibilizados para quem se inscreveu. Então, eu vou pedir para todo mundo aí, principalmente que não é colaborador do IB Saúde, que acessou direto pelo link, que se inscreva para a gente poder manter essa palestra e material disponibilizado. Então, o Leonardo agradece, a Nise, a Tarsila, eu só Caroline, vou falar uma última coisa para dar o tchau final, tá? certo? Tem um pessoal que eu não sei se são aqui da Junção, mas eu queria falar especificamente pelos meninos da Junção, que toda semana eu vou lá, na função de fiscal de contrato, né? Eu queria dar parabéns para o pessoal, porque eles estão trabalhando em várias vezes, numa jornada bem exaustiva, né? E que a gente às vezes incomoda eles, evolui, bota no sistema e cobra, devolve prontuário, isso e aquilo. Mas eu queria elogiar, porque é muito difícil trabalhar na linha de frente nesse momento Covid, com a demanda que eles estão tendo de atendimentos. Então, eu queria parabenizar o William, toda a equipe, Karen, o pessoal, tudo. Que é difícil trabalhar. Eu vou te dizer que esses dias eu ainda falei, se eu trabalhasse na UPA, eu tinha pedido demissão. Porque tá bem puxado, então parabéns para todo mundo que está na equipe, quem está também nas outras unidades, né? Acredito que deva estar vivendo a mesma função, atendimento em tempos Covid, mas parabéns para o pessoal da Junção. Então, tá bom, pessoal, uma ótima tarde e seguiremos divulgando novos e vários que nós teremos esse ano, tanto com parceria com a Opa Junção, com outros serviços de IB Saúde, mais seminários, mais cursos, para a gente trocar ideias, reciclar e aprender sempre coisas novas. Obrigada, Camila. Uma boa tarde para todos. Tchau, tchau.